Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz, desse dia 1º de setembro. Eu sou Fernando Rudinick, estou com Carneiro Neto e Augusto Mafuz para a gente falar dos resultados da rodada, de tudo que aconteceu aí no futebol paranaense e na Série B nessa última semana. Antes da gente começar o programa, fica aquele tradicional recado para você que nos assiste aí no YouTube do 12 Esportes. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa sua curtida, o seu like, deixa também seu comentário, mande perguntas para Augusto Mafuz e Carneiro Neto para o programa de número 100 que está se aproximando. Deixe lá a sua pergunta para eles, a gente vai selecionar algumas para que eles respondam no programa comemorativo de 100 edições do podcast Carneiro Mafuz. E faça o programa com a gente como sempre. Nos ajude aí compartilhando o podcast. Meus amigos, vamos falar de Coritiba, de Atlético e do Operário, né, que ganhou do Coxa na última rodada da Série B, na última sexta-feira. E é esse o tema que abre essa edição do podcast. O Operário venceu o Coxa por 1-0, um gol ali antes de 1 minuto de jogo, mas foi uma vitória até relativamente tranquila. O Coritiba não conseguiu fazer muita coisa com os principais desfalques, né, do time, a base do time, Pedro Morisco, Ronier e Josué. Carneiro Neto, o Alex deu um banho no Mozart nesse encontro de amigos? Não propriamente um banho. Acontece que o Operário está em ascensão e o Coritiba deu uma estagnada, tática e técnica. E o Operário teve uma felicidade absurda, né? Logo em primeiro minuto, uma jogada bem trabalhada do seu time, o Zuluaga abriu a contagem. O Coritiba sentiu o gol, ficou abatido. O Coritiba estava descaracterizado pelas ausências de titulares importantes, com destaque ao Josué, que é o dínamo do time, é o meio armador, o jogador que dá criatividade ao ataque. E ele fez muita falta. Agora, é evidente que o Operário tirou proveito deste time sonolento do Coritiba na sexta-feira e poderia ter ampliado o placar, feito uma goleada, mas desperdiçou as oportunidades. Essa que é a verdade. O goleiro andou fazendo algumas operações. O Pedro Rangel fez uma defesaça, né? Sem dúvida, uma boa atuação, substituiu o Pedro Morisco à altura. Agora, nada explica esse momento do Coritiba, porque é uma indagação que a torcida Coxa Branca faz. O que é que está acontecendo? O Coritiba precisa se reencontrar. Ele já tropeçou muito como mandante em casa, mas ele vinha se safando como visitante. Desta feita não conseguiu. O técnico Mozart tem consciência das dificuldades, terá novos desfalques na próxima partida, inclusive do Seba Gomes, Sim. Que é um jogador também útil no meio de campo. Mas, de uma forma geral, o elenco do Coritiba não pode também chegar no limite, porque ainda falta muito. O campeonato está no momento agudo e eu diria que nós estamos entrando na fase final, na fase de definições de como é que fica. Faltam 14 rodadas. Exatamente, mas o Coritiba deu uma parada nessas últimas rodadas. Isso é preocupante, porque o campeonato é extenso, os jogadores são muito exigidos, mas como o Coritiba tem um padrão de jogo definido, e aí é o mérito do Mozart, a gente está mais ou menos tranquilo. Vamos ver o que acontece na sequência. O que você achou, Augusto Mafuz? Eu vi o jogo, eu vi mais virtudes num Operário do que defeitos no Coritiba. Aliás, os defeitos do Coritiba surgiram em razão do excepcional jogo que o Operário fez. Os 10 minutos iniciais foram coisa excelente. É histórico para o clube do Operário. Ele amassou o Coritiba, deixou o Coritiba louco. A Jaci e Maicon ficaram perdidos. Saiu o gol e era para ser liquidado o jogo já nos 10 minutos iniciais. Trabalho da Alex, o projeto do Alex de jogo foi uma coisa espetacular, demonstrando que Alex está alcançando o ponto para ser um grande treinador. A gente teve esse reencontro. O Alex é muito psicológico, um aspecto psicológico do trabalho, porque ele está extraindo de um time mediano, o time do Operário é mediano, todo mundo sabe, não tem grandes craques, se bem que o Bochila individualmente está num plano mais elevado e evidente que isso conta. Agora,
eu sinto os jogadores do Operário com muita personalidade. Exatamente. E isso eu acho uma coisa muito interessante, quando o treinador passa isso para os jogadores. Eles se sentem protegidos pelo Alex. Exatamente, porque o técnico sabe o que fala. Você vê que o Alex não é um grande orador. O Alex, nas entrevistas, até é uma pessoa simples. Mas ele tem inteligência, ele tem conhecimento. Você veja como é a forma humana de manifestação. E ele deu essa condição ao time do Operário. Como o Mozart deu também ao time do Curitiba. E o que o Odair Helma está tendo dificuldades de dar ao time do Atlético. Mas outros treinadores também se destacam nesse aspecto. O Felipe Luiz, né, principalmente no Flamengo, um time que tem altos e baixos, mas você sente aquela presença. Eu acho que isso tem que ser levado em conta na carreira do Alex, porque é o primeiro time, com expressão, vamos dizer assim, que ele assume no ele país. treinou o Avaí antes. Mas o Avaí não Foi é a o Operário. Foi a primeira passagem dele como treinador, não deu certo lá no Avaí. Mas o Fenerbahçe a gente nem sabe como é que funciona lá fora, né? Ele teve uma passagem pela base do São Paulo. Isso. Mas essa oportunidade no Fantasma é muito boa, ele está sabendo aproveitar. E o Operário que se contenta em ficar na Série B, fazendo os 45 pontos, para se garantir, ele também tem as suas ambições, evidentemente. Uma dessa encaixa, ele quer ir para a Série A. Como disse aqui o próprio presidente, né, o Álvaro Góes, na entrevista que nos concedeu. O Alex, então, ele começou a carreira ali na base do São Paulo, sub-20, né? Ficou duas temporadas lá. Depois foi para o Avaí, não deu certo no Avaí, teve a oportunidade Não, o Avaí não deu certo nele, Avaí. né? Também. Foi o inverso. Tem isso. Porque depois, o Avaí ninguém dá certo, Depois ele foi para a Turquia, para o Antalyaspor, que é um time pequeno lá, conviveu com muito atraso de salário, uma entrevista que ele deu para gente, ele contou isso, mas cumpriu o que tinha sido acordado ali de ficar no meio da tabela, foi desligado no meio do trabalho, e depois veio essa oportunidade do Operário. E a gente comentava que, né, seria uma boa chance para ele, e aparentemente ele tá conseguindo fazer esse trabalho, desenvolver o trabalho, pegando no meio do campeonato, e o Operário no retorno já tem a 5ª melhor campanha. São 10 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Operário está mostrando evolução com o Alex. Agora, em relação ao Curitiba, é que nós estávamos acostumados o Curitiba não perder. Ou empatava ou ganhava. Mas o fato dele ser derrotado e ficar 2, 3 jogos sem ganhar, eu não entendo que está em decadência. Ele está passando uma fase que é absolutamente normal para um time cheio de limites, como são todos os times da segunda divisão. Curitiba está numa situação de tabela, de classificação, absolutamente tranquilo. Sim. Entende? É e evidente. Ele ainda deu sorte, Mafuz, que o Goiás perdeu na rodada. Então... Mas é evidente. Mas o Goiás não é concorrente ao Curitiba na classificação. Tem que pensar no 5º colocado. Mas tem que pensar no 5º colocado. Então, eu não estou vendo assim motivo para criar um trauma para os coxas. Sim. E hoje ainda são 7 pontos do Novo Horizontino. É muita coisa. É uma vantagem ainda bastante grande. Mas na próxima rodada o Curitiba tem um desafio importante. Vai voltar a jogar em casa, né? São 2 jogos seguidos em casa. Contra a Ferroviária, que é, olha só, segundo melhor time do segundo turno. Atrás da Chapecoense só. E depois tem o Goiás. São 2 jogos que eu vejo como chave para o Coxa. Vence esses 2 jogos, vai dar uma tranquilidade muito grande. Mas se perde ou se não vence esses jogos em casa, a pressão começa a aumentar. A situação do Curitiba é boa, mas eu acho que é uma estagnação técnica do time. O time tem que ser mais criativo. Não estou nem falando de aplicação, que isso até os jogadores demonstram. O problema é a qualidade mesmo, principalmente dos atacantes. E como você mencionou, 2 jogos em casa, esta Série B tem um nível técnico baixíssimo, se cita os nomes dos times, é tudo meia boca. Sim. Então se livra a cara aí com muito boa vontade do Goiás, do Curitiba e mais 2 ou 3 que estão aí nos primeiros, mas os demais se arrastam em campo.
Essa que é a grande realidade. Não vemos assim nenhum brilho. Até a Série A, né? A Série A também tem umas peladas que às vezes são cansativas. Mas, de qualquer forma, eu entendo que o Moza vai ter muito trabalho. Ainda bem que ele tem uma semana inteira à disposição para fazer o trabalho, para tentar resolver a questão do gol. Tem que fazer gol. Futebol é resultado. Futebol numa competição igual, equilibrada, complicada, tem que ganhar, não importa como. Você tem que somar os pontos. É isso que o Curitiba até agora vem conseguindo. Tomara continue. Ô, Carneiro, e para você, qual que é o tamanho do peso? A gente tem a primeira Ferroviária, depois o Goiás. O confronto aí, né, de quem são hoje os primeiros colocados. Mas isso é muito difícil, Fernando. Você pega dois adversários que estão num bom nível técnico. O Curitiba outro dia tomou de 5 do Paysandu, que está na zona de rebaixamento. Então não tem lógica nenhuma. Essa que é a questão. O campeonato da segunda divisão brasileira, ele é muito diferente. Ele não tem uma linha de raciocínio que você possa seguir. Porque ele é arrebatador, mas sempre para o pior, nunca para o melhor. Entendeu? O que adiantou o Paysandu meter os 5 do Curitiba e continua o Paysandu lá lutando contra o rebaixamento? E se a gente pega os elencos, lista ali, né, os elencos, e se a gente não consegue diferenciar muita coisa de um time para outro, né? Se comparar hoje o elenco do Atlético com o elenco do Curitiba, não tem tanta diferença assim. Não, o Atlético é melhor. O elenco do Atlético é melhor. Só que o trabalho do Mozart ele consegue fazer, né, fazer um time, coisa que o Atlético até agora não tem conseguido. Mas aí é o mérito voltando então ao Alex. Claro. Porque o Operário vinha patinando, o Operário vinha engasgando, vamos dizer assim. E de repente virou um time que tem condições até de sonhar com acesso à primeira divisão. Aí é mérito do treinador. Um treinador que mudou. Virou a chave, como se diz comumente hoje. Eu queria falar mais um assunto do Curitiba antes, mas eu vou deixar essa pergunta hoje. Operário e Atlético estão com 33 pontos, os dois. Na opinião de vocês, com essa pontuação hoje, os dois têm condição de brigar pelo acesso ou é ilusão? Não, nós já vamos entrar no Atlético. Depois a gente volta para um outro assunto do Curitiba. Porque esse é um assunto que entra diretamente no Atlético. Não, mas vamos falando, depois a gente volta no Curitiba. Não, a questão é a seguinte. É um pouco mais complexo. Exatamente. Porque, se veja, o Curitiba ele tem que se reorganizar. E o Atlético tem que se reinventar. Não, mas o Operário, no caso... Não dá o Operário está no mesmo nível do Atlético. A pontuação dele são 10 pontos atrás do Curitiba. Sim, 10 pontos. É muito grande a diferença. Agora, eu vou dizer o quê? Que o Operário tem mais ou menos... Mas por G4 hoje são 6. É impossível se fazer como é que se diz, uma futurologia, um exercício de futurologia nesse padrão. Não trouxe a sua bolinha de cristal aí. Não é que você, para hoje, traçar a possibilidade de Atlético e Operário, você tem que ver a possibilidade de quem está em cima. Não adianta só Atlético e Operário. Tem muito time, né? Exatamente. Entre eles ficaram muito distantes da realidade positiva do campeonato. Então, por mais que o Operário esteja melhorando, que o próprio Atlético já acumulou 2 vitórias, é muito cedo ainda para você dizer alguma coisa. Eu acho que é melhor... Ou muito tarde, né? Não, cedo para fazer um prognóstico. Né? Exato. Agora, tarde é evidente. O Atlético perdeu praticamente a temporada inteira. Né? Vamos lá, então, para fechar o Coxa, vou levantar aqui um tema que foi dado aí pela imprensa, pela Rádio Jovem Pan. O jornalista Rogério Scarione deu uma notícia na última quinta-feira sobre o interesse de um grupo de fora do Brasil, chama Grupo Independiente, que é dono do Independiente Del Valle, do Equador, em comprar a SAF do Curitiba. A gente procurou, né, o Coxa para falar sobre isso, eles negaram esse contato, essa proposta pela SAF, disseram que recebem sondagens e conversas de diferentes grupos de investimento, mas até o momento não tem nenhuma tratativa ativa com esse grupo. Só para dar o contexto, em março desse ano, o William Thomas e o Bruno D'Ancona, que é o
dono da Tricorp, um dos sócios fundadores da Tricorp, e eles foram para o Equador para conhecer as instalações e o centro de treinamento do Del Valle. Claro que na época o que se disse é que um interesse, né, de conhecer o clube, entender mais o futebol. Não há diretamente, pelo menos, uma relação entre essa visita e essa notícia agora de uma proposta de compra de SAF. Pelo menos isso é o que é passado, né, por parte do Curitiba. Mas eu queria saber de vocês. A gente tem ouvido aí... É muita especulação. Eu conheço isso aí. Eu conheço. Veja bem. O que você acha? E vou dar já... Não, eu já acho que é especulação. Mesmo porque não é simplesmente chegar e vender. Tem responsabilidade, tem que assumir as obrigações. Claro, tem... que a Tricorp assumiu dentro do contrato. A principal delas é construir o estádio. Sim. Quer dizer, nós estamos falando de 500 milhões de reais. Recentemente, um dia desse aí, a semana passada, existe o processo de recuperação judicial do Paraná, em que está se procurando investidores para vender a SAF do Paraná, criada já, e tem que vender a SAF. E tem um grupo no Rio de Janeiro sério, trabalhando, bem assessorado, e com uma conversa direta com a diretoria do Paraná e com os credores. E, de repente, vem um cidadão lá de Juiz de Fora, atravessa uma petição nos autos, apresentando uma proposta vinculante. Eduardo Najib Gomes de Salles. Uma barbaridade, sem garantia, sem nada, querendo atrapalhar, é o chamado atravessador. E que não, como é o judiciário brasileiro, não acontece nada. Esse cidadão deveria receber uma multa, ser punido, porque ele atravessou uma proposta sem conversar com o Paraná, sem conversar com os credores, sem saber qual é a situação jurídica, financeira, econômica do Paraná Clube, tentando atrapalhar o que o Paraná está fazendo até agora. Felizmente, houve uma recusa imediata, tanto dos credores como do Paraná. Quem está também um pouco confuso na sua gestão é o Grêmio, né? Um dirigente, um empresário, tentou meio que comprar o Grêmio, mas recuou e a situação ficou meio nebulosa. Ele comprou a gestão da Arena, né? Que era um problema ali do Grêmio, a gestão do estádio comprou não a dívida era. Da Arena, né? E agora disse que faria doação para o clube, né? Da gestão do estádio. Ele era um pré-candidato à presidência, tirou e agora parece que está voltando. Ele foi aconselhado a se retirar pelos seus consultores. Agora, também há muita reclamação na questão administrativa da gestão do estádio Couto Pereira. A torcida do Curitiba tem reclamado muito de falta água, falta sanduíche, falta tudo isso. O que está acontecendo lá no Alto da Glória? Olha, a gente viu, né, no último jogo em casa isso acontecer, né? Muita gente, muitos vídeos. 35 mil pessoas 35 mil pessoas, muitos vídeos. Não tem estrutura para receber esse público. De gente reclamando, assim, de falta de produtos. Exato. Mesmo nas lanchonetes. A gestão hoje do Couto Pereira, ela é do próprio clube. Antes não era. Era de empresas que prestavam serviço para o clube e o clube agora... Não, do clube não, da SAF. Da SAF, exatamente. Você está correto. E agora é a SAF que faz essa gestão. Então, eles disseram na nota oficial ali, depois da última partida, que foram problemas pontuais e que foram resolvidos. Mas eu ouvi de muita gente que, né, realmente faltaram diversos produtos, faltou água. Tem vídeos em que as pessoas falam que estavam dando água de torneira, estava muito calor também, aquele jogo. Aí é um exagero, né? Mas são vídeos, pessoas reclamando. A gente ouve diversas coisas, né, sobre essa situação. Né, de rede social. Mas, enfim, a questão da gestão interna ali do Couto Pereira é um ponto que está né, em destaque, está sendo manchete do lado negativo, né, do Então Curitiba. Vamos falar do Atlético agora. Vamos falar do Atlético. Você quer falar do Zapelli?
do Zapelli. Que virou volante agora e fez 2 gols. Não, jogaço do Zapelli, um espetáculo. Agora, vamos voltar àquele assunto da possibilidade do Atlético. Jogando o que tá, não pode. Não é questão de números. Depois eu trago alguns números só aqui. deixa. Não, claro. Vamos esquecer os números do Atlético nesse momento. Claro. Eu faço um pedido para você, porque não adianta se basear em números. Sim, hoje não. Não adianta se basear em números. Ele tem que ganhar, os outros têm que perder. Já para ganhar, ganhou 2 em seguida, mas eu não tenho medo de ter esperança. Agora, eu tenho medo de ter ilusão. Mas eu vou... Só deixa eu terminar aqui um pouco. Tá jogando, o técnico, ele é trapalhão. Há muito tempo eu não vi um time jogar no 4-2-4. O primeiro tempo do Atlético foi 4-2-4. A sorte que alguém falou para ele que não dava para continuar assim, que ia perder o jogo. Aí botou o Dudu. O time melhorou. Mas agora é com o Botafogo e Ribeirão Preto. Exatamente. Botafogo e Ribeirão Preto. Do Alanal, também paranaense, o técnico. Pois é. Tem o Botafogo e tem a Chapecoense. Paralelamente tem um jogo que interessa ao Atlético, que chama Criciúma. Não, esqueça. Sim, tem Criciúma e Chape, né? Chape. Esse jogo é importante. O Atlético tem que ganhar esses 2 que vai sair. Uhum. Agora, não adianta vai ganhar 6 pontos. Ele tem que ganhar os 6 pontos e a Chapecoense e Criciúma começaram a fracassar. Sim. A última vez que a Chapecoense perdeu foi dia 29 de julho, quer dizer, há mais de um mês. Uhum. Carneiro Neto, vamos voltar ali pro jogo um pouquinho só. Zapelli, a atuação dele... O primeiro gol, ok, ele fez a finalização, a bola bateu na trave, um gol contra, que foi dado para ele, mais mérito do jogador. O segundo, entrou na área, pisou na área, a bola sobrou, estava lá para fazer. Que nota você daria para ele nessa partida? E o que você... Não se trata de dar nota. Você vê uma melhora nele? Não, o Zapelli é um jogador irregular, é um jogador que não tem coletividade, não tem sentido de conjunto, e foram chutes fortuitos, e que deu certo. Feliz o Atlético, feliz ele. O problema do Atlético é um pouco mais profundo. O Atlético tem uma crise que se estende já há mais de 2, 3 anos. Então o Atlético tem uma crise de gestão no futebol. Os mesmos erros cometidos no ano passado foram repetidos neste ano. Porque são as mesmas pessoas. Mesma diretoria. Tanto na parte de contratação de treinador, de executivos, um troca-troca sem fim, e também na escolha de jogadores. O Atlético já está reformulando o próprio elenco dentro do próprio ano. Uhum. Então está tudo errado, amigo. Desintegrou-se a diretoria então do Atlético. Vou ficar, né? O que eu vou dizer para o torcedor atleticano? Pode subir? Pode. Acho improvável. O time pode melhorar? Talvez até possa melhorar. Mas é uma campanha absurda. É uma campanha que não combina com a tradição recente do Atlético, que era de disputar títulos nacionais, continentais, a arena sempre lotada. O time não ganha nem com a arena lotada. Virou um hábito perder. Perdeu para o Corinthians semana passada. Então é uma coisa muito triste que está acontecendo, preocupante e vexatório, né? E sem solução. Porque um campeonato de péssima qualidade como esse da Série B, e o Atlético deveria estar no G4, como o Curitiba, desde as primeiras rodadas. É uma obrigação o Furacão estar lá. E não está, e eu acho, sinceramente, a torcida vai sofrer muito. E o pior, ela está começando a reagir de uma forma mais agressiva, né? Atirando sinalizadores, invadindo, agressões, brigas. E o Atlético deve perder mando de jogos. Então, eu diria que o Atlético Paranaense está atravessando um momento revolucionário, dentro e fora de campo. O Mafuz, acho que um dado legal para a gente botar aqui é que o Atlético ganhou 2 seguidas. Ok, não ganhou 3 no ano ainda. No ano, não ganhou 3 seguidas. Pode ser a primeira vez se vencer o Botafogo, mas até agora não conseguiu chegar a essa marca e vai precisar... Não, mas tem um detalhe, se ele conseguir ganhar do Botafogo, para o qual foi goleado na Arena da Baixada, aí é um indicativo positivo. Se ele engata 3 vitórias, é um sinal
de que está havendo um pouco mais de entendimento dos jogadores, aí que eu ia chegar, das responsabilidades e do que pode ser feito. Aí que eu ia chegar. Se vencer essa terceira seguida, se engatar uma quarta seguida... Ah, bom. Mas para engatar a quarta tem que ganhar da Chapecoense, que é o concorrente direto. Sim, sim. Aí dá para conversar de outra forma. Daqui 15 dias, exatamente, a conversa pode ser outra. Pode ser outra. Mas nós estamos falando hoje. Claro. E assim, tem muitos times entre o Atlético, que é o 11º, e o quarto colocado, que é o Criciúma. Eu sou sincero, os outros times não me preocupam. Preocupa Criciúma e Chapecoense. Sim. O Atlético disputa a quarta vaga. Sim. Então é isso que preocupa. Tem uma matéria lá no 2 Esportes que é o que a gente estava falando antes aqui da questão dos números, para a gente entender como eles mostram o tamanho do desafio que o Atlético tem para conseguir o acesso. Se a gente pegar hoje 24 rodadas disputadas, a pontuação do Atlético é de 33 pontos. Somente uma vez em 76 acessos totais desde 2006, quando a Série B passou a ser disputada em pontos corridos, só um time tinha 33 pontos e conseguiu acesso, que foi o Figueirense em 2013. Então, olha lá, o Figueirense, nas últimas 14 rodadas, embalou uma sequência. Foram 64% de aproveitamento, 27 pontos em 14 jogos. E tem outro fator mais importante ainda. Os rivais fizeram um desempenho ruim. Então, ele conseguiu a segunda pontuação mais baixa da história para conseguir o acesso, 60 pontos. E agora o Atlético ficou desfalcado do Cauã Moraes, que era uma revelação? Eu quero falar sobre esse assunto. Vamos falar disso aí. Esse assunto, ele não pode ser encerrado dentro do ponto de vista que o Cruzeiro deu troco em razão do Vitor Roque. Esse assunto é mais grave ainda. Esse assunto tem a ver com o contexto todo do Atlético. Exato. Posso falar? Claro, fique à vontade. Então eu vou falar. Veja só, Carneiro. Primeiro, agora em 2023, teve a reforma da Lei Pelé, com a Lei Geral do Esporte, em que os clubes tentaram melhorar o valor da indenização para o mercado interno. Então, de 200 salários mínimos, de 200 salários que o jogador ganha, o valor máximo pode ser 400 salários, né? Normalmente, em times, o jogador, quando ele sai da base e vai para o profissional, ele assina o primeiro contrato com um salário baixo. É racional isso. Só que houve um fato superveniente à lei. A desproporção de riqueza entre grandes clubes. Entre Palmeiras, Flamengo, Bahia, por causa do Manchester City, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Então, era inviável há pouco tempo atrás alguém chegar e depositar 10 milhões de reais. Era muito dinheiro para os clubes. Hoje, 10 milhões para esses grandes clubes ricos é um valor mínimo. O Cruzeiro veio e depositou. O Atlético tinha depositado 24 para pegar o Vitor Roque. O que eu quero dizer é o seguinte: se não houver um controle ético dentro do futebol brasileiro, que eu acho muito difícil, times da condição de Atlético, de Curitiba, dos próprios gaúchos, eles vão, os grandes clubes, os clubes ricos, eles pegam o jogador que quiser, que ser revelado por esses times. Recentemente, o Manchester City deu um dinheiro para o Bahia foi lá e pegou o jogador do Santos, com 14 anos, 16 anos. Esse é o primeiro aspecto legal. Mas em tratando-se de Atlético, o principal problema é o seguinte: o Atlético perdeu o encanto. O jogador já não tem mais nenhuma ilusão, nenhum orgulho de ficar dentro do Atlético como existia antigamente. Por quê? Porque ele vê o dirigente, o mesmo dirigente de sempre, fazendo negócio.
Márcio Lara, Mário Celso Petralha. Ele disse, mas vem cá, o empresário desse jogador chega e diz, mas espera aí, ele tem tanto interesse quanto eu. Por que o meu interesse não vai prevalecer? Vai lá, assina, concorda com o time para depositar e vai embora. Quer dizer, o Atlético perdeu o encanto para o jogador. Baixada, CT do Caju, gestão extraordinária. Isso já não encanta mais o jogador e o agente do jogador. É importante no futebol brasileiro, como de resto em todo o país, é o fair play. Né? Teria que ter um fair play político, um fair play de decência. O crime organizado devia ter mais fair play, né? Estamos mexendo com o país. Agora, o fair play financeiro no futebol, o Mafuz tem razão. Eu acho que eles não vão aprovar. Porque não existe uma liga de clubes de futebol. Existe uma CBF com uma diretoria incapaz, sempre nos últimos anos, e nós temos os grandes clubes se projetando cada vez mais e despreocupados, sem nenhuma vinculação com o que pode vir a acontecer com os times menores. Agora, o Petralha não devia ter acusado o golpe, né? Pegar e dar uma declaração que ligou para o presidente do Cruzeiro e o presidente do Cruzeiro prometeu. Isso é uma barbaridade depois do que foi feito com o Vitor Roque, né? Uhum. E o Vitor Roque foi venda casada, o tiro por 24 e vendo por 300. Sim. O Vitor Roque acabou sendo, né? Quando eu falo que o Petralha se desintegrou como dirigente... E tem gente que não acredita. O Conselho Deliberativo ainda não acredita. A gente está para estourar uma bronca aí com o acordo tripartite aí que está sendo guardado em segredo. O Carneiro, você acha que o Petralha tem moral para reclamar dessa perda do Cauã Moraes, não? Não sei. Depende do fair play. Qual o conceito dele de fair play? Enfim, perdeu o jogador, faz parte, o jogador que tinha vindo para esse ano. Estava jogando muito bem. Estava jogando bem, 18 anos só. Tinha contrato até fevereiro de 2027. Então. Fizeram. E tem uma frase do Alexandre Matos que, quando perguntado sobre... Ele já não estava nem mais no Atlético, mas perguntado sobre a questão do Vitor Roque, ele falou a questão da responsabilidade normalmente se passa para outras pessoas, né? Mas, podia ter conversado com o jogador, podia ter se antecipado à situação. O Atlético disse que tentou fazer tudo isso e não conseguiu, mas aí é questão de competência. Procure saber para mim, para mim não, pro ouvinte... E para o espectador, youtuber. Qual é a cláusula penal para mercado interno do Pedro Murisco e do Ronier? Vamos fazer essa pesquisa. O mercado interno. Para fora não interessa, porque isso é de livre-arbítrio. Sim. Então, esse dá para fazer o que quiser. Estou dizendo mercado interno. Para ver quem tem bala na agulha para tirar e quanto seria esse valor. Exatamente. Um bom questionamento mesmo. Bom questionamento. Enfim, do Atlético, acho que encerramos, né? Queria comentar com vocês uma frase do Neymar, que não foi convocado pelo Ancelotti e disse que ele acredita que foi por opção técnica. E foi mesmo. E porque a CBF disse que foi por uma questão física dele, um edema na coxa, o Neymar disse que foi um incômodo, que ele teve nada demais, e o Neymar disse, abre aspas, acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. Mas foi mesmo. Não tem nada a ver com condição física. Mas foi opção técnica, só que o Ancelotti foi educado. Foi bondoso com o Neymar, dizendo que nesse momento não serve. E o Neymar, o Ancelotti acertou o Carneiro Neto e deixaram o Neymar de fora? Claro, o Ancelotti é um homem de muito fair play. Mas você convocaria o Neymar hoje? Não, há muito tempo, né, meu amigo? O Neymar foi um ótimo ele jogador. Ele está partindo do seguinte... Bom menino. Exato. Eu tenho o maior respeito por ele, mas é um ex-atleta. Ele está partindo do seguinte princípio, o Ancelotti. O Neymar só deve ser convocado se estiver voando, coisa que não vai acontecer. Se ele for convocado e não estiver bem, vai ter que jogar. Então vão perturbar o Ancelotti. O Ancelotti está evitando isso. Eu falei que não ia ser convocado. Eu acho que ele não vai nem para a Copa.
Eu acho que o Neymar não vai nem pra Copa. Esse assunto de Neymar cansa também. Cansa, né? mas o pessoal gosta, vou te bom. falar. O pessoal gosta de saber o que acontece com o Neymar. Pessoal, chegamos aí perto aí na reta final do nosso programa. Só mais 2 assuntos aqui para registrar. Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim da primeira fase. Temos o Londrina ainda buscando a vaga na Série B. Aí, ó. O Maringá escapou do rebaixamento e o Londrina está na segunda fase. O Londrina está no grupo com Caxias, que foi o primeiro, São Bernardo e Floresta do Ceará. No grupo B tem Ponte Preta, Náutico Brusque e Guarani. Os 2 primeiros de cada grupo, né? Vai ter ida e volta aí, turno e retorno nessa fase de grupos, vão para a Série B. Os nossos colegas da Paiquerê estão felizes, então, né, Canedo? E tem a Série D ainda, que o Cianorte empatou com o Barra, lá de Itajaí, no primeiro jogo, jogado lá em Maringá. E na semana que vem vai buscar esse acesso inédito, jogo sábado, em Itajaí. Tá certo, meus amigos? Mais alguma declaração, Carneiro Neto? Eu vi que você está inquieto aí agora. Não, é o fair play, né? Tudo bem, ótimo, maravilhoso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Carneiro Neto que vai tirar uns dias, né? Vai voltar em breve aí e a gente vai tocando o barco aqui sem o Carneiro, né? Vai fazer um descanso. É difícil, né? É difícil porque Carneiro e Mafuz não é questão de harmonia no nome do programa. Questão de hierarquia e de capacidade. Você concorda com isso? Não, muito obrigado pela gentileza. Aí faz falta. Fará muita falta. São só alguns dias e em breve estaremos de volta. Um abraço, obrigado. Muito bem, Carneiro Neto, Augusto Mafuz. Fechamos essa edição do nosso podcast mais querido do sul do Brasil e voltamos em breve. Tchau, tchau.